Olá, eu sou Raquel Carvalho, professora de Direito Administrativo, e esse é o episódio 14 do RCcast Direito Administrativo para Todos. No último episódio, nós tratamos numa perspectiva de ressurreição a possibilidade de adoção em determinadas circunstâncias de instrumentos como atos administrativos unilaterais, o exercício do poder de polícia, a manutenção da autoexecutoriedade administrativa nas circunstâncias, evidentemente, que cabíveis no ordenamento vigente, trabalhando a realidade posta pela pandemia e as repercussões da pandemia nos rumos adotados pela ciência do direito administrativo. Eu gostaria agora de trabalhar com vocês uma outra ideia, também relativa à pandemia, que é a excepcionalidade das normas que uma realidade dessa natureza requer, tendo em vista a gravidade das repercussões para a saúde, para a vida, para a economia, para o modo de existência mundial que a gente enfrenta desde março de 2020. A gente está em uma realidade em que, passado mais de um ano, ainda estão em jogo vidas humanas. A gente não consegue sequer mensurar, no Brasil especificamente, qual é o número de vidas que será perdido. Recentemente eu assisti uma análise de um doutor em microbiologia, bastante conhecido desde o início da pandemia, o Átila Yamarino, e eu fiquei muito impressionada com o desespero que ele tentava disfarçar, e era indisfarçável, pelo número mesmo de mortes e a perspectiva futura em razão das medidas que foram tomadas ou não na realidade do nosso país. O cenário internacional já apontava para uma perspectiva de colapso de sistemas de saúde, quando não tomadas as providências adequadas. A história da tragédia anunciada, né? Quando não se estrutura política pública adequada, as unidades hospitalares, o fornecimento dos insumos, dos instrumentos, a gente tem meio que um recado do que é possível de horror. Então, começamos no início da pandemia com um aviso da Itália, lá na Lombardia, que se espalhou para a Europa. Aqui no Brasil, eu tenho um profissional que foi meu colega ainda na época do mestrado, que fala Manaus é a Lombardia da Itália para a Europa, Manaus é para o Brasil. Acontece aqui primeiro com a gente e depois isso chega no restante do país. Então, Manaus passou pela primeira onda e a primeira onda chegou ao Brasil, ao restante do Brasil. Manaus passou pela segunda onda e chega ao restante do Brasil a segunda onda. Então, a gente vive colapsos em todo o território nacional, um país de dimensões gigantescas, com avisos prévios que são dados, e uma vez instalado o caos, não há muito tempo para se tentar construir alternativas. Tem-se, diante de uma pandemia, a necessidade de consertar um avião que tem um tanque de gasolina vazando diesel, um tanque de diesel vazando combustível no alto, né? E o Boeing lotado. E não é uma opção válida a gente simplesmente afirmar que não é possível tomar providências, não é possível estabelecer o planejamento e a realização das competências adequadas. Reconhece-se que é uma situação muito improvável. Nenhum de nós jamais cogitaria de passar por uma realidade como essa. Confesso aos senhores que no exercício da advocacia pública, se me avisassem no início da carreira que isso aconteceria, acho que como a maioria dos profissionais que tentamos auxiliar no enfrentamento dessa realidade, acho que eu daria uma boa gargalhada, tipo, que literatura ficcional, tipo, começou a usar drogas e entrou em delírio, porque uma ameaça à sobrevivência de grande parte da população dessa monta, é verdade que ninguém desejou isso,
Não se vislumbra nenhum indício de que isso tenha sido produzido pela vontade humana, era absolutamente imprevisível, a não ser para alguns infectologistas que diziam que, se teve a gripe espanhola no início do século, com mais a gente vai ter uma nova pandemia. E ninguém acreditava muito, né? Ainda mais com a magnitude desses resultados que são diretamente ligados ao fato da gente viver num mundo globalizado. Mas diante dessa realidade, o que importa? A demanda é por atuação imediata. E aí a gente enfrenta um grande problema, nós profissionais do direito. Por quê? Porque para que ocorra atuação, em um Estado que se orienta pela necessidade de normas vigentes, a gente não encontra no ordenamento um conjunto de normas que dê conta da surpresa, do caráter extraordinário, da magnitude do tamanho dessa tragédia. E, de cara, a gente já se coloca diante de uma insuficiência das normas que normalmente incidem no exercício das competências públicas. Eu me recordo que ainda em abril de 2020, assisti uma live da Vanice Lírio com a Flávia Santiago Lima. E elas falavam que a gente vivia já naquela época uma situação de incerteza e que o direito precisava ser, de certa forma, deferente às informações que a ciência vinha adquirindo aos poucos e que as ponderações científicas, elas indicavam uma série de medidas concretas que exigiam uma série de medidas administrativas e que o direito não podia desrespeitar isso em nome de regras anteriores que não seriam adequadas. Então, seria necessário que o direito respeitasse a medicina, as outras ciências, porque senão a gente chegaria de fato ao caos. Profético, né? Eu lembro da frase que foi dita. Essa live foi uma live que me impressionou bastante. Foi uma das primeiras lives que eu vi com considerações jurídicas simples, óbvias e bastante pertinentes ao tamanho do desafio que já se apresentava. A Vanice falava assim: aí será o caos. É o caos, né? A gente está, de fato, enfrentando o caos, não tem muita dúvida. De uma forma bastante racional, quando a gente fala que o direito precisa prestar atenção no que a realidade nos apresenta e não negar isso, não se trata só de trazer a obviedade da verdade material para o âmbito do direito administrativo, de falar da veracidade do motivo, inclusive, dos atos políticos, das políticas públicas e dos atos administrativos, ou seja, se eu tenho uma pandemia que exige determinadas providências, eu não posso negar essa realidade da pandemia, sob pena de tudo que eu fizer não ter um lastro fático que sirva de substrato e que sustente a própria existência daquele comportamento do Estado. Mas é mais do que isso. A gente precisa ter uma deferência à realidade, e isso não é apenas ser humilde em face dos fatos que se coloca, mas também ter atenção a exigências como precaução e prevenção, segurança jurídica, a importância da consequência em relação ao que é feito. É muito curioso que no âmbito do direito administrativo, boa parte de nós, quando em contato com a ideia de consequencialismo, tem um certo receio, eu confesso que eu tenho, me cheira um pouco a utilitarismo, né? Dependendo do que acontecer, você faz algo, dependendo do que não acontecer, você não faz algo. Tipo, os fins justificam os meios, uma coisa meio maquiavélica, assim. Isso sempre me soou perigoso por demais. Mas essa é uma realidade em que, ponderando a ideia do consequencialismo, da deferência à realidade que se coloca, considerar o presente, considerar o contexto em que a gente vive, sem negar circunstâncias que são apuradas, com consideração a princípios que não eram muito objeto de tratamento há 20 anos atrás, como o da precaução e da prevenção, que fala, olha, se o risco é certo ou se há uma possibilidade de acontecer algo ruim, é preciso que se tenha uma saída de emergência. Tem um livro do direito administrativo francês, chama Le Principe de Précaution, o princípio da precaução. E nesse livro, a autora fala que é absolutamente essencial em matéria de políticas públicas que se tenha saída de emergência.
mesmo diante de circunstâncias que sejam extraordinárias. Então, se eu tenho uma realidade trágica que, diante de eventuais omissões, me leve a resultados práticos, eu preciso ter saídas de emergência, eu preciso ter planos, eu preciso saber o que fazer. E para saber, aí é algo que quem é profissional do direito tem que reconhecer. A bola não está conosco. O direito vai ser a caixinha pela qual essas providências vão passar. Mas a bola, ou seja, definir quais são as medidas, é algo que está com outro ator. Eu lembro da Vanice e da Flávia Santiago Lima falando isso também. Olha, a gente precisa ouvir o cientista. A gente precisa ouvir o microbiologista, o médico, o gestor público, o administrador, o profissional do direito. Ele precisa ouvir a análise de risco de quem entende o que será necessário. E essas pessoas é que vão falar. Precisamos disso, dessa providência. Precisamos desse bem. E o direito, ele não pode inviabilizar isso. Ele não pode se afastar da realidade, ele não pode ignorar as consequências, ele não pode deixar de ser deferente ao juízo técnico que é externo a ele. Ele é apenas a caixa pela qual isso tudo passa e diz, na hora de definir, presta atenção que não pode ser uma saída só. A gente precisa ter duas. Ela precisa realmente ser eficiente. Ela precisa combater a realidade trágica. Por quê? Porque nós servimos a vida. Então é preciso que haja prudência, é preciso que haja segurança, é preciso que se cumpram as finalidades. E aí, olhando para o conjunto de regras que tínhamos até março de 2020, fica muito claro que aquela normalidade de regras, ou seja, uma matriz de normalidade jurídica, ela era inviável. Não dava para trabalhar com aquilo nas condições de uma pandemia. Então, a gente precisa analisar as especificidades da realidade da pandemia. E aí, eu me recordo muito de uma observação que a Flávia Santiago Lima fez, no sentido de que é preciso tomar uma decisão em bloco temporal. O que significa isso? Não dá muito tempo numa pandemia de fazer longos estudos. É preciso contar com a informação técnica presente, escolher a ação que se mostra mais adequada, se for o caso, revê-la lá na frente. Mas naquele momento se faz naquele tempo, por isso que se fala em bloco temporal, se toma uma decisão com base nos elementos científicos, técnicos, reais, que se tem naquela realidade. E o ordenamento, ele precisa viabilizar essa solução nesse tempo emergencial. Então, é como se a pandemia exigisse que nós estivéssemos prontos para produzir direito, ação administrativa eficiente e reações diante da mudança da realidade. A gente precisa, com o conhecimento que já deveria ter sido incorporado, afastar uma lógica jurídica, que é uma lógica jurídica destinada à continuidade, à petrificação, a longos processos legislativos para dali sair diplomas novos, e adotar uma lógica da pandemia. Isso sem destruir o ordenamento e sem fazer da pandemia um bom cavalo de Troia, um bom cheque em branco. A gente precisa viabilizar soluções indispensáveis numa lógica adequada à pandemia, mas muito longe daquela legalidade restritinha lá do século XVIII e do século XIX. E muito longe de uma manipulação perversa que leve ao desvio do dinheiro público. Porque um dos grandes problemas dessa realidade é que a possibilidade de agentes políticos, administrativos, privados, manipularem as circunstâncias fáticas para tirarem proveitos em seus próprios e específicos interesses, afastados dos interesses da coletividade, não é nada difícil de acontecer. E isso numa pandemia traz resultados tão danosos quanto você não conseguir produzir uma lógica adequada à pandemia, uma lógica jurídica adequada à pandemia. E o resultado disso aí é o que a gente está vendo hoje. A gente está vendo morte, a gente está vendo agonia, a gente está vendo doente novo, sem ou com comorbidade, agonizando em seco, sem oxigênio. E para que a gente enfrente esse desafio descomunal
e supere isso, existe algo que é indispensável. A meu ver, nunca terá sido suficiente o que a gente fizer da agora para frente. Por quê? Porque fatalmente a gente já lida com consequências terríveis. E a gente já tem o comprometimento da vida de milhares e milhares de cidadãos. Mas tem algo que eu acho que o direito brasileiro respondeu bem, que foi com a produção dos parâmetros normativos gerais, inicialmente, a partir dos quais os comportamentos deveriam ter ocorrido. E para a gente entender como isso aconteceu, eu acho muito importante a gente retomar a ideia de Estado de Direito, juridicidade, que fala o quê? Assim, em linguagem leiga. O próprio Estado está submetido a regras aprovadas no Parlamento, no caso do Brasil, o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, e deve cumprir essas regras que advêm do Poder Legislativo. Ao agir, o Estado, a administração pública, deve atender o conteúdo dessas regras. É a ideia de juridicidade ampla que vai, aliás, muito além das só regras aprovadas formalmente pelo Parlamento, mas chega ao conteúdo da Constituição, aos direitos fundamentais, aos princípios implícitos, aos tratados ratificados, aos decretos dos chefes do Executivo, aos atos regulatórios. É preciso, diante desse conteúdo, reconstruir o sentido das normas diante de cada realidade. O que a gente viveu no início de 2020? As normas que a gente tinha, elas eram adequadas a uma situação de normalidade jurídica, normalidade pública e normalidade social. A realidade que a gente vivia não tinha nada a ver com isso. Era uma realidade de turbulência, de crise, de tragédia. E a pergunta que se fez é, diante de uma crise que se promete tão extensa, e a gente não sabe ainda o quão extensa será, quais são as normas que a gente tem que ter no nosso ordenamento? Essa é uma realidade excepcional. Já teve algum momento da história do mundo em que a gente lidou com isso? E é óbvio que sim. As guerras são situações que ensejaram, no âmbito do direito, a se falar em teoria das circunstâncias excepcionais, direito administrativo extraordinário, direito administrativo da crise, estado da crise, direito administrativo excepcional. Existem alguns países, como a França, em que se chegou a defender exceção ao princípio da legalidade. Ou seja, na origem, quando se trata de qualquer circunstância excepcional pertinente a uma guerra, admitia-se exceção à ideia da legalidade, ou seja, das normas que estavam em vigor aprovadas pelo parlamento francês. A partir da jurisprudência do Conselho de Estado francês, e aí foi na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 18, o contencioso administrativo, pelo Conselho de Estado francês, entendeu que era viável liberar as autoridades públicas de cumprir as normas. Tem um julgado que é considerado leading case nessa matéria para o Conselho de Estado francês, é o Arrêt Herrière, que entendeu as circunstâncias excepcionais da guerra como suficientes para o governo suspender determinações legais por decreto. Isso seria absolutamente antijurídico, não só na França, mas em boa parte dos países ocidentais, e foi admitido na época da Primeira Guerra. Durante a Guerra de 1939, o Conselho de Estado francês aplicou uma teoria chamada Teoria dos Poderes de Guerra, para declarar ilegítimas medidas administrativas e exorbitantes das autoridades locais. E aí era tudo. Interdição, suspensão de funcionários sem cumprimento de procedimento, requisições, meio que um vale tudo em relação a isso. A administração pública podia não cumprir as sentenças judiciais, tendo em vista os conflitos, as desordens políticas, as desordens sociais muito graves. E esse entendimento, ele prevaleceu em outras situações. Então, quando a administração francesa desejou expulsar tribos indígenas na Tunísia, sem haver decisão judicial, falou que, neste caso, havia um risco de revolta e que uma circunstância excepcional como essa autorizava a negativa administrativa em promover a expulsão naquela circunstância anômala.
que está em vigor aí? O que está sendo discutido aí? Essas situações, elas eram tão diferentes, extraordinárias, anômalas, que você suspendia as regras legais e viabilizava que agentes públicos da administração dessem respostas extraordinárias fora da legalidade normal. E, na verdade, sem legalidade nenhuma. Perigosíssimo. Os requisitos colocados eram, primeiro, obviamente, tinha que ser uma situação anormal. Então, é um negócio que exorbitava o cotidiano, tipo guerra. Em face dessas circunstâncias excepcionais, a administração podia não cumprir as regras legais, aquelas regrinhas normais, a legalidade comum que vinculava o poder executivo no exercício da função administrativa. Neste caso, seria preciso evidenciar que cumprir essas regrinhas, essa legalidade comum, colocaria em risco um interesse público realmente relevante. Ou seja, vai ter algum risco para a sociedade. Nós aqui vamos descer a ladeira de quinta sem freio e vai ter um significativo risco social. E aí, a medida excepcional seria uma resposta adequada para a proteção do interesse público. Então, é uma série de requisitos, né? Não é uma coisa para toda hora. Sendo uma calamidade, uma excepcionalidade, é razoável não cumprir a legalidade, mas isso, se não cumprir a legalidade, é o jeito de proteger o interesse público. Eu não posso deixar de cumprir a legalidade e aquilo não colaborar em nada para resgate dos objetivos finais. Mas ainda assim, a gente tinha riscos que eram perigosíssimos e efeitos que não tem como negar o tamanho da monta do perigo. Uma autoridade podia exercer uma competência que não tinha sido dada para ela. Uma autoridade podia transferir uma competência sem qualquer irregularidade, sem qualquer restrição, podia tomar medidas, inclusive, excepcionais. Veja bem, uma autoridade administrativa podia suspender o cumprimento da lei pelas circunstâncias excepcionais. Isso era uma situação que, embora razoável para aquele período de crise em que a guerra colocava à margem o Estado, o surgimento dessa teoria, que lá foi chamada teoria das circunstâncias excepcionais, para reparar uma lacuna jurídica que existia mesmo, e a chance de ser tamponada por outras regras naquela realidade era bem improvável. Mas isso trazia perigos sérios. E essa teoria das circunstâncias excepcionais, ela chega a alguns estados com o nome de estado de necessidade administrativo, e vários agentes começaram a suspender exigências legais sem fundamento na lei, medidas arbitrárias foram tomadas, e é óbvio que principalmente nos estados totalitários, né? Estados totalitários, eles se dão com a ação fora da normalidade. Eles aproveitam de um tudo. Se tem, então, distúrbios e transtornos que dificultam governar, aí a gente tem a autorização perfeita para quebrar a legalidade administrativa. Vejam, o que a gente vive no último ano em matéria de consequências de letalidade é muito próximo de uma guerra. A realidade que os profissionais de saúde estão enfrentando em favor da vida exige uma superação muito próxima da que se já exigiu dos diversos combatentes envolvidos nas guerras pelas quais o mundo já passou. Se a gente, numa realidade como essa, começa a admitir a atuação à margem da legalidade, a gente começa a criar uma válvula de escape do ordenamento legitimada pelo tempo de crise. Independentemente das leis, da Constituição, da ordem jurídica, consagrar determinados poderes expressamente. E aí a gente tem que parar, essa é a hora que a gente para e pensa, esse vai ser o caminho que nós vamos tomar? E no Brasil poderia ter sido, a gente viveu alguns momentos extremamente tensos, então precisava comprar equipamento como respirador. As empresas poucas que ainda disponibilizavam do equipamento, elas só
admitiam a comercialização mediante pagamento antecipado. Tinha uma regra proibindo pagamento antecipado e a interpretação dada a essa regra pelo Tribunal de Contas da União não consubstanciava uma hipótese capaz de ser superada no tocante às dificuldades. Isso significava que não podia comprar respirador. Numa situação como essa, você está muito próximo de uma situação da guerra, vou suspender a lei e fazer o que eu preciso. E aí é preciso que quem trabalha com direito administrativo já saiba algumas coisas muito fundamentais, tipo, direito não é só regra legal. Direito não é interpretação do TCU para uma situação de normalidade jurídica. Direito é um sistema que abrange, inclusive, princípios, e princípios que, em situações extremas, deles pode-se extrair o significado que torna naquela realidade, contrário à Constituição, o cumprimento específico da regra que até então vigia. E isso não é atuar à margem do direito, isso é atuar dentro do direito. E aí eu faço questão de fazer um esclarecimento, porque quem já estudou, por exemplo, a Agamben, que fala de estado de exceção, as pessoas falam assim, mas Raquel, vou te falar, atuar à margem do direito é uma coisa que já acontece todo dia. Opa, vamos lá. O estado de exceção é um estado de não cumprimento do direito. Não é que o direito não exista. É que o direito existe e ele é rasgado em pedacinhos. Então, sobe uma comunidade e verifique alguns abusos que são cometidos pela ausência de serviços públicos e pelo exercício além dos parâmetros razoáveis de quem assume o ônus da segurança pública. Isso é um estado de exceção. Quando a gente pega uma pessoa inocente, joga ela dentro de um camburão e ela aparece morta, isso é estado de exceção. Isso não é direito administrativo da crise, entendem? Isso é um lugar onde existe o direito que proíbe que essa conduta aconteça e o direito é rasgado. O que a gente viveu na pandemia foi outra coisa. O direito, mediante as regras específicas, não previam comportamentos, procedimentos adequados àquela realidade. E era preciso fazer uma atividade hermenêutica que afastasse parte das regras em face do significado, da incidência, dos princípios constitucionais que, diante dessa realidade específica, exigiam uma nova arquitetura institucional jurídica. Uma coisa é o ter o direito que é reiteradamente descumprido por quem deveria cumpri-lo. Isso é estado de exceção. Outra coisa diferente é a gente precisar, numa situação de crise, conceber os instrumentos que devem ser incorporados juridicamente sem a quebra do ordenamento, sem você afastar-se do ordenamento e falar, por exemplo, teoria dos poderes da pandemia, como a gente já teve os poderes de guerra. Então, o direito administrativo da crise, ele não é contrário ao Estado de Direito. Ele só nos coloca a necessidade de conceber a operacionalização de uma ordem jurídica numa disciplina adequada para você solucionar os problemas da emergência, que era uma emergência política, social, sanitária, e com a qual a gente ainda lida atualmente, hoje em dia. E a gente precisa criar esses instrumentos com um equilíbrio entre o que está disposto na Constituição e o que é a nossa realidade. Ou seja, nós precisamos de normas de baixa densidade normativa para poder fixar quais são os instrumentos extraordinários. Tem um doutrinador português que eu gosto muito, que é o Canotio, que ele fala: há uma previsão de instituições para situações de normalidade na própria Constituição. Então, a gente não pode usar a emergência para um estado de necessidade desculpante. Eu acho essa expressão fantástica, porque, na verdade, situações emergenciais, por vezes, justificam pelas administrações o uso de um argumento que é o estado de necessidade desculpante. Ou seja, a gente não pode falar de um estado de necessidade que é supra ou extraconstitucional. Se você tem uma exceção, você tem que substituir a legalidade normal pela necessidade, pela legalidade adequada a essa circunstância que é excepcional.
Então, se eu tenho uma situação trágica transitória, eu preciso conceber uma nova legalidade. Não é um direito fora do ordenamento. Não é um direito nem fora da Constituição, é um direito dentro da Constituição, é um regime extraordinário dentro da Constituição. E ele não é um regime extraordinário dentro da Constituição restrito, por exemplo, a situações de estado de sítio e estado de defesa, como alguns equivocadamente ainda hoje invocam. É em relação a todas as competências que decorrem da Constituição, inclusive aquelas que possibilitam regramento de uso de via pública, com a distribuição de competências no âmbito federal, estadual e municipal, e que enquanto durar a emergência é possível que isso, dentro do ordenamento, seja de fato realizado. Isso não é um estado de não direito, isso não é rasgar a Constituição. Quem é que falou que estabelecer a não circulação entre 20 horas e 5 da manhã é estado totalitário? Isso é o exercício do poder de polícia administrativa exercido por em Minas Gerais. A gente teve o exercício dessa competência tendo em vista a natureza supramunicipal das circunstâncias graves de saúde enfrentadas. E a autoridade, ela não se furtou a reconhecer o caráter extraordinário, a gravidade, o dever dela. E veja, o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Se a União não faz, estados e municípios podem fazer. Então, o Estado pode fazer. E a União Federal em decisões... o Supremo Tribunal Federal em decisões monocráticas já decidiu também que, em caso de competências supranacionais, vale o regramento estadual. Ou seja, você tem dentro do direito uma construção, inclusive coletiva, com o judiciário, de como vai se operacionalizar essa nova ordem jurídica. Mas mais do que isso, veja, a gente ainda poderia estar no grande vácuo de princípios de baixa densidade normativa a fundamentar tudo aquilo que a gente precisou no último ano. E isso não aconteceu. Não aconteceu, primeiro, porque nós tivemos a Lei Federal 13.979, que estabeleceu diversas providências, desde a requisição administrativa, repercussões adequadas a toda a realidade. A gente teve a Lei Complementar 173, que estabeleceu o programa de enfrentamento ao coronavírus e estabeleceu medidas que seriam necessárias, a meu ver, até ultrapassando os limites razoáveis da competência federal. Era uma lei complementar federal que se permitiu prescrever regras como não realização de concursos para estados e municípios. Voltemos e venhamos, né? Aí foi demais. Não pode uma lei infraconstitucional federal suprimir uma competência para gerir as formas de enfrentamento que é de cada ente político autônomo nos termos dos artigos 1º, 18, 25 e 30 do texto constitucional. Agora veja, o que nasceu ali como uma lei federal e ensejou essas discussões de constitucionalidade já chegou até o texto da Constituição. Nós tivemos aprovado em 15 de março de 2021 o projeto que resultou na emenda constitucional 109. A emenda constitucional 109, ela claramente traz regras para a situação de pandemia. Está lá na nova redação do artigo 167b. Durante a vigência do estado de calamidade, decretado pelo Congresso por iniciativa do presidente, e aí estado de calamidade nacional, tá? De âmbito para todos, deve-se adotar o regime extraordinário fiscal. Esse regime extraordinário fiscal, ele vem regrado no artigo 167A. Para uma situação em que a relação entre despesa corrente e receita corrente supera 95%. Mas aqui isso não importa, porque eu estou focada na situação excepcional da pandemia, quando há um estado de calamidade pública decretado pelo Congresso por iniciativa do presidente da República. E aí, nessas circunstâncias, aplica-se o dispositivo que fala que, enquanto permanece essa situação, aplica-se o mecanismo de ajuste fiscal de vedação o que não pode fazer.
concessão de vantagem, aumento, reajuste, remuneração de tudo quanto é servidor, empregado, a não ser que esteja uma sentença ou uma determinação legal anterior. Não pode criar carga, emprego ou função quando aumenta a despesa. Não pode alterar a estrutura da carreira que aumente despesa. Não pode admitir ou contratar pessoal, a não ser em situações específicas que são colocadas como exceção, como repor cargo de chefia, repor vacância de cargo efetivo ou vitalício, contratação temporária. Não pode realizar concurso público, não pode criar ou majorar auxílio, vantagem, abono, qualquer coisa, de qualquer natureza, inclusive se for indenizatório, exceto se vem de sentença ou determinação legal. Vejam, são sanções pesadas, né? São restrições pesadas. Não pode criar despesa obrigatória, não pode criar ou expandir programa ou linha de financiamento, não pode conceder ou ampliar incentivo de natureza tributária. Então, declarou calamidade pública, isso é uma consequência prevista no artigo 167. Pergunta: é uma consequência obrigatória? Não, a Constituição não fala que é obrigatória. Ela fala que é facultado aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao MP, ao Tribunal de Contas e à Defensoria dos entes, no caso da calamidade pública dos entes, aplicar essas realidades. Mas, veja, se não aplicar essas consequências na sua integralidade, até que todas as medidas sejam adotadas, aquele ente não pode receber garantia de outro ente da federação, nem tomar operação de crédito com outro ente da federação. Ele não vai receber concessão de outro ente, por exemplo, o Estado, na calamidade pública, não deixou de criar cargos. Fez um concurso público e nomeou as criaturas todas. Acabou. Ele não tem mais operação de crédito com a União Federal, ele não vai mais receber nenhuma garantia da União Federal durante essa vigência da calamidade pública em que vigem essas consequências. E aí você pergunta, isso é facultado para todos os níveis? Na verdade, a União deve adotar o regime extraordinário e para ela já é automática a incidência dessas consequências. Então, na hora que o presidente pede para o Congresso que declara estado de calamidade e esse estado de calamidade entra em vigor, a partir desse momento, na União Federal já incidem as providências. E para os estados e municípios, eles não estão obrigados a cumprir todas essas restrições. Mas se não cumprirem, vão sofrer alguns limites que basicamente inviabiliza a atividade da quase totalidade dos estados e dos municípios. Veja, a gente se refere a uma realidade em que o Congresso Nacional, ele optou por exercer primeiro o poder de legislar, e ele o fez pela Lei Federal 13.979. Se a gente pensar que essa lei ela é de fevereiro, é quando aquele pessoal que estava na China queria voltar para o Brasil e eles isolaram todo mundo num determinado lugar. Quando chegou aqui. Por quê? Porque essa lei foi aprovada rapidamente pelo Congresso e já se tinha parâmetro para adotar essas providências. Isso em fevereiro, essa lei 13.979. Quer dizer, ela não surge como a lei 13.979. A gente tem a MP 905, a MP que foi revogada pela 955, a gente tem a alteração pela 927, e aí surge a lei federal. As medidas provisórias são editadas e a gente converte isso na lei 13.979. Mas veja, foi um andamento de processo legislativo rápido e que deu, sem dúvida, uma significativa segurança jurídica à realidade catastrófica que a gente estava vivendo. Então, é de se reconhecer a positividade da postura do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que, em boa parte das circunstâncias, estava se omitindo, ele optou por assumir uma responsabilidade. E agora, numa perspectiva macro, embora eu divirja de parte das regras da emenda constitucional 109 por outras razões, de vislumbrar no futuro uma desestruturação
da estrutura administrativa absolutamente essencial, e a pandemia contou isso para a gente. A despeito disso tudo, a gente tem uma assunção de responsabilidade pelo Congresso Nacional. Então, a gente não chegou a ter que discutir a erosão da legalidade com poderes de emergência à margem do direito. Numa realidade como a nossa, tão beirando o fim da democracia, é absolutamente essencial isso. A gente não teve a erosão do primário do direito. A gente diverge do direito, a gente não gosta da norma, a gente fala que as finalidades aqui, elas servem. Essas normas não estão preocupadas institucionalmente com o melhor atendimento do interesse público, com direitos fundamentais, com as garantias basilares asseguradas na redação originária da Constituição, há resultados que podem ser extremamente danosos. Ou seja, a gente discute o resultado, a natureza, o conteúdo de normas que foram editadas. Mas a gente não colocou isso à margem do direito, na mão da gestão pública, sem parâmetros que fossem seguros. Essa é uma realidade que não tem sido rara. Um dos problemas fundamentais que a gente tem enfrentado no mundo contemporâneo, teve uma palestra interessantíssima de um professor que eu não conhecia, chamado Oliveira Faria, num congresso da ANAP, em que ele fala, olha, você está deslocando a produção jurídica para instâncias não legislativas. De certo modo, o que a gente vive com OMC contemporaneamente é um pouco disso. Você tem organismos plurilaterais e não só isso, você está deslocando a normatização para sistemas meio opacos, com especialistas. Então, por exemplo, hoje quem rege a moeda é o Copom. A gente desloca para um sistema de peritos extragovernamentais, que é um negócio meio perigoso. Quem é que edita a norma? Quem edita a norma é alguém que está fora completamente do processo que se entende de legitimidade democrática? É quem vai fazer o algoritmo da futura norma administrativa que vai operacionalizar a lei. A gente tem novos atores, né? Antigamente a gente trabalhava com partido, sindicato, agora isso não existe mais. A gente tem procedimentos fora do direito, transdisciplinares. Os profissionais do direito não são formados para isso. A gente é de faculdade com uma dogmática muito forte, uma dogmática que está sendo abandonada sem a proteção do seu núcleo mínimo, que é essencial. A gente tem uma expansão do contrato padrão, da lei quadro, que fixa só o essencial e o resto fica tudo para depois, para livre negociação. Isso numa situação de pandemia, gente, seria o caos, assim. Então, é preciso valorizar que a gente não teve uma erosão completa das leis, do ordenamento, da legitimidade daí decorrente, dos postulados constitucionais, e isso é absolutamente essencial quando se trata de um direito administrativo extraordinário. Eu acho que nos cabe agora refletir um pouco sobre os diplomas e o conteúdo desses diplomas que foram editados no enfrentamento da pandemia, para que nós possamos compreender quais serão as medidas que necessariamente deverão ser adotadas. Algumas dessas reflexões virão por vídeos divulgados em redes sociais. Então, no Instagram, professora Kel Carvalho, @professora Kel Carvalho. No Facebook ainda tem uma página, que é a página da professora Raquel Carvalho. Hoje pouca gente olha a página do Facebook, né? Mas enfim, vale a pena dar uma olhada, a página da professora Raquel Carvalho. E algumas coisas estão no canal do YouTube, canal da professora Raquel Carvalho, tá bom? Aos poucos a gente vai trazendo esse conteúdo, vai discutindo e vai adaptando qual é a realidade em relação aqui. Nós precisamos atuar necessariamente para proteger todos aqueles que numa situação de pandemia são absolutamente reféns de medidas que exigem normas eficientes, planejamento eficiente e execução eficiente, o que infelizmente ainda não é uma realidade no nosso país. Vamos tentar estudar para entender como aperfeiçoar nas restritas áreas em que cada um de nós atua. Muito obrigada, meu grande abraço, até o próximo episódio.